Olá, pessoal, é a professora Érica Rubião Lucchesi e eu quero deixar registrada aqui a minha alegria de chegar nesse ponto da matéria aqui com os senhores, nessa pós maravilhosa. Eu nunca vou cansar de dizer aos senhores que hoje, né, aos 45 anos, me dou o direito de trabalhar nos projetos que acredito e com pessoas que gosto muito e que tenho deferência e referência profissional, como é o caso do professor Júlio. Então, eu queria dizer aos senhores que não há nada mais atual do que se falar da advocacia administrativa, né, dos serviços extrajudiciais. E eu vou falar, né, como essa é a minha última oportunidade, dentro aqui, claro, do registro civil, eu queria deixar bem claro aos senhores que não ignorem no estudo dos senhores, a minha pós aqui é com ênfase em direito imobiliário, tá? Mas eu lembrei os senhores quase que em todos os blocos aqui das nossas gravações, e vou fazê-lo pela última vez. Eu gostaria que os senhores entenderem que o sistema de cartórios é integrado. É muito importante que os senhores entendam o que se faz no registro civil, o que se faz no tabelionato, o que se faz no protesto, o que se faz no imóveis, até porque se a pós de vocês tem como finalidade um cartório que a gente chama de cartório, né, fim ou depositário, que é o que é o cartório de imóveis que recebe já o ato pronto, é muito importante que os senhores aprendam a como conseguir documentos corretos. A palavra do momento agora é fazer as due diligências, né, que os senhores fazem. Procuram uma maior segurança jurídica. Eu acho muito interessante quando algum advogado ou algum aluno chega para a professora e me pergunta, professora, mas como é que eu posso ter garantia jurídica 100% de que o ato está sendo bem, de que eu hermeticamente fechei o ato e de que aquela escritura dará registro, né? Ou não terá nota devolutiva, como é a linguagem que a gente usa no dia a dia. Não há como ter essa certeza. O que há é o estudo, que é o que nós estamos fazendo aqui, para que nós cerquemos, de acordo com uma máxima possibilidade e com diligência, por isso que não é o nome do diligence, né? Agir com diligência, com competência, com segurança, para chegarmos mais perto de um ato que seja registrável ou que não tenha nota devolutiva, tá? Então, eu sempre indico isso aos senhores, não esperem na vida que os atos sejam todos, eu vou chegar no cartório de imóveis, puxa, vai dar tudo certo. Não é que eu estou dizendo que vai dar errado, não. Eu estou só querendo dizer aos senhores que, por mais que os senhores tomem todas as seguranças, e devem fazê-lo, aumentando os critérios, eu digo que conforme a gente vai fazendo atos, a gente vai aumentando os critérios de cuidado, né? Porque aconteceu isso num caso que eu tive, então agora eu vou tomar esse cuidado também. A gente vai fazer um checklist, um maior cuidado com relação aos documentos que apresenta, e isso é muito, muito legal, porque vocês tendem desta maneira, a não ter notas devolutivas e que o ato entre, né, no registro de imóveis com a sua finalidade, que é a finalidade registrária, tudo bem? Então, eu espero que eu tenha convencido os senhores aqui, né, nesses nossos blocos. Hoje já é o nosso bloco 9, que será dividido em duas partes de duas metades, mas eu espero ter convencido os senhores, ao falar do registro civil, da importância dos senhores conhecerem os atos que são praticados no registro civil, para que possam pedir certidões corretas, para que possam pedir certidões, entender a necessidade das certidões atualizadas, né? Às vezes algumas pessoas ficam bravas ou não entendem, mas o porquê da atualização de uma certidão se eu tenho aquela certidão desde que eu nasci? Bom, mas agora nós estamos falando justamente a aula de hoje, eu já vou entrar nesse assunto, nós vamos falar de casamento,
E eu preciso saber, como registradora, se você continua solteiro. E aí, se você me apresenta aquela certidão de quando você nasceu, não que ela tenha perdido a validade. Isso, nós estamos aqui num curso jurídico, os senhores têm que entender que as certidões, elas não têm prazo de validade, elas não perdem a validade. O que acontece é que a nossa vida é tão dinâmica que eu preciso ter certeza, para a prática de um melhor ato, de que não há nem a inscrição ali de um registro de anotação, né? Desculpem, de uma união estável, e também que não há ali um casamento, que não houve o divórcio, por exemplo, tá? Então, por isso, a exigência da atualização das vias. E aqui os senhores me permitam falar uma coisa que eu tenho percebido. Não existe terceira via, quarta via, quinta via de documento, tá, gente? O documento, ele é ou o documento original, a certidão original, aquela que se recebe no dia da prática do ato, ou ela é considerada para nós uma segunda via, ainda que seja a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima que você esteja tirando durante a vida, tudo bem? Bom, a professora queria dizer que o nosso assunto de hoje é casamento. E gostaria de pontuar que esse é um dos atos praticados, né, exclusivamente pelo registro civil. Agora, entendam bem o que a professora vai dizer. O casamento é praticado exclusivamente pelo registro civil, já que a escritura de união estável é feita no tabelionato de notas, tudo bem? Então, essa é uma confusão também bastante, como o registro civil é que faz o casamento, e há uma equiparação, né, entre os institutos. A professora aqui, vou me permitir dizer aos senhores que eu vou defender ainda, tá? Já falei desse posicionamento meu aqui em outros encontros nossos, de que a união estável não é estado civil ainda, por enquanto. Pessoal, e antes de alongar-me na aula, eu queria dizer aos senhores, eu até anotei aqui, porque é novidade da novidade, eu gostaria de dizer aos senhores que essa aula está sendo gravada no dia 1º de julho, tá? E no dia 28/6/2022, foi convertida a medida provisória 1085, na lei 14.382 de 2022, que, claro, teve muitas alterações na lei de registros públicos, mas ainda assim, para que pudéssemos continuar com o nosso curso, que fizesse lógica, a professora preferiu gravar a aula porque as questões principiológicas não foram alteradas, tá? E depois, no momento oportuno, faremos, então, uma demonstração do mais importante, né? Aquelas tabelas demonstrativas do que era e do que ficou. Mas eu quero que vocês entendam e fiquem bem tranquilos para assistir a aula da professora, de que não houve nenhuma mudança estrutural, tá? As mudanças foram no sentido da prática dos atos mais eletrônicos, às vezes com prazo menores, mas não houve nenhuma mudança estrutural. Por isso, me sinto muito à vontade para dar a aula com os conhecimentos e princípios que sempre carreguei, tá? Digo aos senhores que me dá muita alegria falar sobre o casamento, porque os senhores sabem que os 3 principais atos praticados no registro civil: nascimento, casamento e o óbito. E a professora queria, então, dizer que já uma das primeiras observações que faço é que sou partidária e vou continuar defendendo que estado civil de união estável ainda não é conhecido. Temos apenas 5 estados civis, que são solteiro, separado, divorciado, casado ou viúvo. Por isso a professora Érica sempre diz que há sim, né, uma equiparação da união estável. A professora conhece a decisão do tribunal, dos tribunais extraordinários, que dizem que para fins de sucessórios isso tudo foi equiparado, mas durante a vida, aquelas pessoas que vivem em união estável, elas ainda têm que fazer alguns tipos de prova que as pessoas que são casadas regularmente no papel não precisam fazer,
porque a certidão de casamento, ela já presume a prova do ato. E muitas vezes aqueles que são, que têm, e agora eu até fiz uma pausa, porque eu quis dizer o seguinte, ó, aqueles que têm a união de fato apenas de fato. Porque se a pessoa tiver a união de fato, se a pessoa tiver a união estável, já escriturada, né, no tabelionato de notas, não que passe a ser estado civil, mas ela passa a usar esse documento como prova dos atos durante a vida. O que a professora quer dizer é que a maioria das pessoas apenas se junta, vocês entendem, né? Estabelecem laços amorosos e não cuidam de fazer o casamento ou o documento no tabelionato de notas. E aí essas pessoas são chamadas a todo momento, precisa incluir no plano de saúde, então tem que fazer um documento em separado para aprovar a união estável, tá? Então, a professora vai dizer que eu acredito sim, eu acho que nós estamos numa aula de pós para que eu possa esclarecer alguns pontos e dar algumas opiniões, alguns pensamentos que a professora tem. Eu acredito sim que dentro de pouco tempo, união estável será equiparada verdadeiramente em todos os sentidos ao casamento, mas por enquanto isso não acontece, tá? Vocês sabem que eu sigo aqui, né, sempre pelas minhas anotações, além de eu ter os slides, né, que eu faço de novo aqui na minha última apresentação, nesses últimos 2 blocos, mostrando aos senhores que eu optei por fazer um material só e discutindo durante todos os meus blocos aqui sobre esses materiais. Falando especificamente sobre o casamento, eu vou, então, estabelecer alguns pontos aqui para que fique mais claro o nosso pensamento. Bom, então, primeiro, o casamento só é realizável no registro civil das pessoas naturais. 2, há uma situação bastante discutível na doutrina sobre a natureza jurídica do casamento. Pessoal, prevalece aqui que o casamento é um ato híbrido ou um ato misto, porque há parte de direito pessoal, mas há parte, né, de direito aqui também econômico, de direito não personalíssimo, porque no momento em que eu faço a opção pelo casamento, eu automaticamente também tenho que fazer a opção pelo regime de bens. Deixe-me ver se a professora me fiz explicar. Se a pessoa, ao casar, não demonstrar ou não quiser usar um dos regimes que não é o regime legal, automaticamente ela é casada no regime da comunhão parcial, que é o regime legal. Então, a professora está tentando mostrar aos senhores que sempre houve essa discussão no casamento sobre a natureza, né, tanto pessoal quanto econômica, e acho que realmente o ato tem esses 2 lados, tá? Quando a professora dá aula de empresarial ou entra nesse assunto aos alunos, eu costumo orientar muito os alunos sobre a importância, tá, do regime do casamento. Não pode ser um ato escolhido impensadamente. Infelizmente, e aqui eu posso contar também me sinto à vontade para contar pelas minhas experiências no balcão, durante muitas vezes o casal não teve, né, as pessoas envolvidas no casamento não tiveram uma conversa anterior para saber como será gerida essa questão patrimonial, né? Como a professora falou, o casamento tem o lado pessoal e o lado patrimonial. Como será gerido o patrimônio do casal, de quem serão as decisões. Então, se percebe, na maioria das vezes, que o regime de bens, primeiro que a maioria dos tipos de regime de bens é desconhecida da população. E muitas vezes a escolha desse regime de bens é feita ali no balcão do cartório, quando o oficial ou quando os funcionários explicam, né, aos nubentes, às pessoas que têm o interesse no casamento, quais são esses regimes, tá? Bom, número 3, eu fiz questão é uma discussão, né, que já tem algum tempo, mas eu gostaria de dizer aos senhores que o nosso Código Civil, agora, por uma reforma,
proíbe o casamento de pessoas com menos de 16 anos. Só lembrando aos senhores que isso era permitido em casos em que houvesse gravidez com autorização do juiz, né? Então, os senhores devem se lembrar disso. Isso hoje não é mais possível. E aí, gostaria aqui também de render homenagens e dizer da minha admiração que tenho por ele. Logo que isso foi alterado, o professor Tartucci escreveu um texto de uma sapiência e de uma inteligência que lhe é peculiar, dizendo o seguinte: olha, a lei proibiu o casamento entre pessoas com menos de 16 anos. Mas e a união estável? A professora quer dizer aos senhores que não há a palavra união estável expressamente prevista, né, no artigo que proíbe. Então, ficou-se aqui um limbo, uma situação diferenciada. A professora acha que não é necessário que o legislador seja prolixo no sentido de pleonástico, mas há algumas observações que a professora gostaria de dizer, que aqui neste caso, se o legislador tivesse sido já enfático e já tivesse dito que não cabe o casamento e nem a união estável, nós nem teríamos essa discussão. Então, eu gostaria de dizer aos senhores que comungo, né, esse artigo já tem um tempo, eu comungo da sapiência do professor Tartucci, que disse, olha, mas a lei disse casamento, ela não mencionou a união estável. Queria falar com os senhores também, e aqui eu me perco, viu, gente? Vocês percebem que eu começo como número 1, 2, 3 e 4, aí vocês me dão uma autorização aqui como professora de há muito tempo, eu começo a falar bolinha ou ponto, né? Porque eu me perco na numeração. Eu queria perguntar aos senhores o que é esse tal de contrato de namoro, ou qual é a diferença entre a união estável e o namoro. Pessoal, certa feita a professora assistia um dos programas, eu posso falar aqui o nome, né? Porque foi um programa, vocês conseguem, inclusive, aqui, pelas indicações, talvez não clicando em cima do jeito que a professora colocou, mas reproduzindo isso, os senhores conseguem assistir. Certa feita, o Fantástico produziu uma reportagem, né, no meio da apresentação, mostrando que algumas pessoas, e pessoal, aqui a professora já disse que tem uma linguagem das famílias abertas, o casamento e a união estável é a união de duas pessoas, tá? Então, se a professora aqui às vezes usar o termo homem e mulher, é por um costume que, inclusive, estou me treinando para me adaptar a uma realidade que é a constitucional, a digna, aquela que preserva os direitos da pessoa humana, mas já de antemão peço desculpa aos senhores, quando eu me referi a casamento, estou me referindo a duas pessoas, união estável também, tá? E aí a professora queria contar, então, que essa reportagem do Fantástico disse que algumas pessoas preocupadas em que aquele relacionamento de fato que elas tenham não fosse considerado união estável, elas estavam indo, né? Há casos concretos demonstrados, inclusive, na reportagem e, claro, na vida real. Essas pessoas têm procurado o cartório para dizer que o relacionamento amoroso que elas possuem não tem o status de união estável, é apenas um relacionamento amoroso. Então, preste atenção no que a professora quer dizer. É como se essas pessoas estivessem tentando, ou o ordenamento jurídico estivesse tentando dizer o seguinte: olha, existe o simples namoro, a união estável e o casamento, que são equiparados. Pessoal, minha opinião e minha visão sobre isso. É possível se estabelecer um contrato de namoro. O que não pode ser feito é uma tentativa aqui às avessas de se burlar a lei e retirar direitos que são legais. Então, a professora não vê problema em estabelecer um documento de que o nosso relacionamento é apenas amoroso e que dele não haverá frutos
econômicos, desde que não haja ofensa à lei. Até porque a professora quer dizer aos senhores que quando a gente vai fazer o casamento, esse é um dos pontos que eu já vou tratar já, eu devo, né? Se não for casar no regime da comunhão parcial, que é o regime do silêncio da lei, eu devo fazer um pacto antinupcial. E nesse pacto antinupcial, também posso fazer disposições desde que elas não firam a lei. Aliás, a professora colocou aqui no material algumas disposições que têm sido feitas, tá? Nos pactos antinupciais. Então, a professora quer dizer que, vê se vocês concordam comigo, né? Cada um aí fazendo raciocínio ao tempo em que assiste a aula. Essa questão do namoro, do noivado, do casamento, ela faz muito sentido na época em que nós pensamos ou pensávamos no casamento antigo, no casamento como ele era visto há 20, 30, 40 anos atrás. Hoje, nós já falamos no Manual das Famílias, então não que não exista o namoro ou o noivado, até porque aqui entra também, pessoal, questões particulares, questões religiosas, mas a professora quer dizer que muito da terminologia do código que veio 2002, 2003, ela ainda reflete a década de 70, porque se não tinha comentado, comento com os senhores agora, de que o nosso Código Civil, ele, embora publicado nos anos 2000, ele foi começado a pensar, a ser estudado lá na década de 70, 1970 e 1980. Então, infelizmente, muitos dos reflexos ainda são daquela época e as situações vão sendo, então, como o ordenamento jurídico sempre se organiza, as questões vão sendo, então, tratadas por lei código, né, por leis especiais, para que os assuntos, conforme vão surgindo, sejam regulados por se não foram regulados pelo Código Civil. Então, a opinião da professora é que sim, eu posso fazer um contrato de namoro, né, desde que esse contrato de namoro não fira normas da união estável nem do casamento, desde que seja realmente para dizer que a nossa união ela tem apenas o aspecto amoroso e que dela, deixando bem claro, repito aos senhores, há uma linha bem tênue aqui, não haverá reflexos patrimoniais, desde que seja possível isso, como a professora disse, desde que não haja ofensa a normas de ordem pública, tá? Falando um pouquinho sobre o casamento e aproveitando o slide que a professora tá, também gostaria que vocês puxassem aqui, né, e digitassem e vissem assistissem por gentileza esse pequeno vídeo do YouTube que eu falo aqui sobre o abandono de noiva em altar, porque o nosso direito brasileiro, pessoal, não prevê a figura dos esponsais, da indenização dos esponsais, que seria todo aquele ato preparatório do noivado, e que aí, se houver o rompimento do noivado, ou o rompimento da promessa de casamento, haveria automaticamente uma indenização. Pessoal, prestem bem atenção, que eu acho que aqui nós podemos aplicar com muita razoabilidade e bom senso a teoria geral da indenização, ou do dano moral. Prestem atenção que a própria maneira como a professora chamou a atenção aqui, eu coloquei entre parênteses, eu coloquei, olha, houve o abandono de uma noiva em altar. E trago também, eu não vou me lembrar agora, se eu vou até mudar aqui, eu acho que eu trouxe um caso aqui mostrando aos senhores de uma pessoa que foi abandonada, entendam bem, a outra pessoa não compareceu ao registro civil para o casamento. Então, né, uma das pessoas ficou lá aguardando no horário, né, estabelecido, e não houve a presença do outro. Professora Érica, isso dá indenização? Pessoal, o casamento é um ato que depende do consentimento. Aqui, né, nada mais importante do que a professora, dentro de qualquer curso, lembrar aos senhores que os senhores precisam estudar a teoria pontiana sobre a existência, a validade, a eficácia dos atos. E aqui
o casamento é um ato que só vai ter existência com a demonstração da vontade. E pode haver o arrependimento. Agora, ou seja, o distrato, a não mais vontade de casar. O que não pode acontecer, né? Que aqui é o que dá o slide chama atenção para isso. O que não pode acontecer é o abandono que gera dano, o abandono que seja expositivo. Então, se você for romper o seu relacionamento, procure romper antes, né? Com menos. Deixa eu ver se eu vou me fazer entender aqui. Quão menos perto, quão menos expositivo, quão menos vexatório, se é o que a professora pode dizer, vocês entendam bem que a professora está dizendo. Repito, é possível terminar um noivado, um casamento, sem que haja nenhuma situação de dano vexatório, mas, na minha opinião, como jurista, você aguardar que a pessoa esteja lá no altar. Então, eu vou usar aqui uma brincadeira com os senhores, tentando fazer uma analogia com o direito penal, né? No direito penal, para verificação entre tentativa e o crime praticado, a gente usa aquela expressão iter criminis, né? Aqui a professora vai brincar com os senhores para usar a expressão iter maritalis. Então, prestem bem atenção na minha analogia. Quanto mais próximo ao ato, mais expositivo, vexatório, isso sim é que gera a indenização, mas não necessariamente ou automaticamente o desfazimento da prévia ou anterior vontade de casar, tudo bem? Porque o casamento só se consuma, e isso é uma das coisas importantes da professora falar aqui. O casamento e o testamento são um dos atos mais formais do direito brasileiro. Aliás, são atos, inclusive, que a forma faz parte. Lembra dos atos ad solemnitatem tantum, né? O casamento é um deles. E o casamento só se perfaz quando os nubentes demonstram, né, de maneira livre, sem qualquer constrangimento, a sua vontade, e o Estado, na figura do juiz de paz, declara os casados. Portanto, a qualquer momento pode haver a desistência. O que não pode haver, repito em minha modesta opinião, é a exposição ao vexame, ao ridículo. Isso sim é que gera o dano moral. Falando sobre o casamento, pessoal, e quase encaminhando aqui para o final do nosso, da primeira parte do nono bloco, a professora queria dizer aos senhores que os documentos necessários para o casamento são, não tenha dúvida que a certidão, como a professora disse, atualizada de nascimento, a prova da residência naquele local, porque a competência é estabelecida pelo território. E a professora queria dizer também que muitas pessoas dizem, mas, gente, ainda é necessário, professora, doutora, fazer a exposição dos proclamas ou dos editais. Sim, pessoal, para que, e como a professora disse que são um dos atos mais importantes e mais solenes do nosso ordenamento jurídico, é de muita importância que haja uma fiscalização, e a nossa ementa aqui, desculpem, fala isso, eu preciso justamente publicar esses editais, tanto no cartório quanto, né, nos meios de tecnologia à época, jornal, agora também a mídia social, que seja, ou jornal eletrônico, tá? Eu preciso dar conhecimento à população que vai ajudar nessa fiscalização do Estado, apontando se há impedimentos, se há causas suspensivas. Agora, prestem bem atenção, e eu aproveito para terminar esse bloco falando disso, já que está, repito, também nos nossos itens aqui de ementa. As causas impeditivas, elas não permitem que o casamento seja realizado, tá?
Por exemplo, dois irmãos desejarem casar. Isso é um impedimento. Agora, as causas suspensivas, elas permitem a realização do casamento, mas com alguma, eu não vou dizer aqui penalidade, porque não é dessa maneira que a professora enxerga, eu vou dizer com alguma proteção do Estado. Então, é possível as pessoas que se divorciaram e ainda não fizeram a partilha se casarem? Sim, só que elas têm que se casar como uma das causas suspensivas, elas têm que se casar no regime da comunhão, no regime da separação, para que não haja confusão patrimonial. Então, as causas impeditivas, como o próprio nome diz, impedem a realização do casamento. As causas suspensivas, por sua vez, elas apenas protegendo os próprios interessados e o ordenamento jurídico como um todo, prevê a imposição do regime, por exemplo, tá? Então, eu gostaria de agradecer aos senhores. Encerro esse primeiro bloco, né? Gente, nosso tempo passa voando, né? Eu encerro esse nosso bloco aqui, que vou chamar de bloco 9, parte 1, oferecendo aqui meus contatos para que a gente tenha, né, uma troca de ideias. Eu gosto muito quando os alunos me mantém atualizada. Pessoal, como a professora disse, né, a mudança foi de agora, desta semana. A gente ainda não conseguiu digeri-la ou estudá-la a fundo, né? A conversão da medida provisória. Então, aqui ficam meus contatos para que vocês tenham acesso e que para a gente possa aumentar os nossos conhecimentos. Pessoal, eu acredito muito numa advocacia colaborativa, numa advocacia entre pessoas que estudam e procuram saber cada vez mais sobre o direito, e para que isso aconteça, tem que haver essa liberdade, né, para que a gente possa fazer essa troca de ideias, tá bom? Então, esse foi o nosso bloco 9, parte 1. Voltamos já com o bloco 9, parte 2.